Boa noite. Boa noite. Boa noite todo mundo. Boa noite, clientes La Farma. Boa noite. Vamos iniciar nosso segundo módulo sobre emagrecimento. Boa noite. Boa noite, Pri. Boa noite, gente. Vou chamar a Priscila. Boa noite, Oi. minha convidada ilustre. Ai, é uma honra. Tá escutando bem? Estou escutando bem. Só tá a imagem não tá, tá um pouquinho tremida aí. Tá escura? Tá tremida? Peraí, vamos O, arrumar aqui para o ver se a Fábio tá gente perguntando consegue. cadê a Gra. Ele falou que ia perguntar. Pois é, né? Isso aí. Deixa eu ver se Falei pra deu ele que certo depois eu vou fazer aqui. uma live pra Gra. Eu acho que o Instagram já devia começar a deixar a gente colocar mais pessoas na live. Você não acha? A gente devia É. fazer uma, Oi, uma Fer. solicitação. Oi, grupo F7. A imagem ficou boa agora, Fábio? Agora melhorou. Melhorou. Tá todo mundo vendo a gente? Som tá ok, gente? Imagem, som. Oi, Jamile. Oi. Oi, eu tenho mania de fazer assim. Acho que as pessoas estão. Ué, mas eles estão vendo mesmo. Já vou pedindo perdão aqui para todo mundo, caso alguma criança passe aqui atrás, né? Mas é porque eu dei todas as recomendações. Pri, para quem não conhece, vamos nos apresentar. Primeiro se apresente, você, para as pessoas que estão chegando. Bem, Daqui a então pouco a vamos gente vai ter lá. mais gente chegando. Isso. Meu nome é Priscila, né? Priscila Espósito. Primeiramente, né, eu te agradeço muito, Fá, pelo convite, né? Da gente poder estar usando o espaço da La Farma para a gente poder estar contribuindo aí com o conhecimento das pessoas, principalmente aí dos seus clientes, no que a gente puder agregar e dar mais informação, né, a respeito dos medicamentos e dos tratamentos. Eu sou Priscila É Espósito, interessante. sou farmacêutica, né? Da área magistral, aí atuando. A gente não tem que ficar contando há quanto tempo que revela a nossa idade, né? Mas já há um bom tempo. E aí, vamos lá, isso aí. Tá, eu também sou a Fabiola, farmacêutica da La Farma. Convidei a Priscila, que nós vamos falar sobre o módulo 2 de emagrecimento da, da farmácia, né? Que são as dúvidas que acontecem, né? Na farmácia, né? O que tem para emagrecer, que são o que todo mundo chega na farmácia. O que tem para emagrecer, Priscila? Então, aqui a gente tem alguns farmacêuticos que estão aí, né? Que hoje a gente já viu aí com o pessoal que entrou. Quem nunca escutou esta frase? O que você tem para emagrecer? E aí, digo mais, quem nunca falou esta frase? Porque mesmo eu, farmacêutica, né, já cheguei para os amigos e falei assim, gente, o que tem para emagrecer? O intuito da gente até conversar a respeito disso, né? Lembrando que a gente não está incentivando ninguém a se automedicar de maneira nenhuma, mas é a gente mostrar que o emagrecimento é um assunto que não é estética, é um assunto relacionado com a nossa saúde. Eu até levantei alguns dados hoje, Fá, na ABESO, né, Associação de Obesidade, do Estudo da Obesidade e de Síndrome Metabólica, e no Brasil a gente está contando aí com mais de 50% de pessoas em sobrepeso. Então, assim, se a gente for pensar lá no IMC, pessoas acima de um IMC 25, né, sobrepesadas, a gente tem 50% da população nessa situação. E 20%, 50%.
Metade homem e metade mulher. E mais 20% da população é obesa. Aí já com IMC acima de 30. Né? Então, se a gente for pensar que o Brasil está aí aproximadamente com uns 200 milhões, deve ser uns 200 milhões, 220 milhões de pessoas, a gente tem um número muito alto. E quando a gente leva isso para criança, mesmo com criança, a gente tem uma obesidade infantil de crianças de 5 a 9 anos de 13%. É muito. 7% de adolescentes aí de 12 a 17 anos. Então, o assunto emagrecimento é algo que a gente sempre tem que relembrar. A gente sempre tem que falar. E o farmacêutico inserido, como profissional da saúde, inserido nesse processo, porque quando a gente pensa aí no emagrecimento, são diversos atores, né, da saúde que estão envolvidos. A gente tem o médico, né, no caso o endocrinologista ou o nutrólogo, a gente vai ter um nutricionista envolvido, você vai ter um educador físico envolvido, mas a gente tem o farmacêutico inserido nesse processo. Ele é uma peça... Que a obesidade, gente, é uma doença, né? Todo mundo acha que é porque comeu muito, é porque a pessoa é safadinha, porque ela é desleixada, é porque é uma doença como qualquer outra e ela precisa de vários profissionais para ajudá-la. E essas vários profissionais está incluso, inclusive, o farmacêutico. Sim, né? O farmacêutico ele é completamente inserido, né, nesse processo, uma vez que essa pessoa possa estar utilizando ou não, né? Se ela estiver utilizando um medicamento, um fitoterápico, um suplemento, alguma coisa que ela esteja utilizando, o farmacêutico está inserido nisso. E sem contar que agora, pelas novas legislações, né, com o avanço da legislação, dos conselhos de classe, o farmacêutico ele pode estar prescrevendo, né, para o pessoal entender o que é essa questão de prescrever, é quando você tem essa consulta e você dá essa orientação, esse resultado dessa consulta que você faz, que pode ser algo que você vai tomar ou não, pode ser uma orientação. Inclusive, isso é muito comum na farmácia, a gente ter, por exemplo, os pacientes que nos procuram. Ali, a farmácia é o estabelecimento de saúde mais próximo do paciente, né? Você está lá, você chega e é onde você tem o farmacêutico é o profissional da saúde que está mais próximo da população. Você não marca horário, né? Já tá lá, logo muito de pronto com o pessoal. E a gente costuma fazer os encaminhamentos, né? Então, aquilo que você vai fazendo todo um questionamento, perguntando para a pessoa o caso e tudo mais, dentro daquilo que você pode estar passando, mesmo em relação a... Não vamos falar em medicamento, porque não é medicamento, né? O medicamento aí fica mais uso de uma prescrição médica, mas a gente tem os produtos que são isentos de prescrição. Oi? Para mim, a sua imagem tá um pouquinho cortada. Não sei para a pessoa. Vê como é que tá aí. Melhorou ou não? Tá um pouquinho ainda. Não sei se tá perto do molden. Melhorou um pouquinho. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Vamos ver. Deixa eu deixar ele apoiado aqui para não ter problema de cair. Vê se melhorou, tá bom? Tá. Pergunta pro pessoal aí. Gente, vocês falam aí se a imagem, como é que tá para vocês? Dá um ok se tá boa a imagem da Priscila. Fala pra gente. Pessoal. Falou que tá desfocado, mas que dá para ouvir. Deixa eu tentar dar uma recomendação aqui em casa. Peraí. A sua imagem que tá ruim, Pri. Tá ruim ainda? Não, melhorou. Melhorou. Então tá bom. Eu tirei então, tá bom. Agora a imagem melhorou. Eu deixei no 4G. Aí vamos ver qualquer coisa, vocês falam alguma coisa, a gente volta aqui. Melhorou bastante. Melhorou? Bem, como a gente estava falando, o farmacêutico ele está inserido, né? Então é importante, acho que durante a conversa a gente fala um pouco mais sobre a nossa ação. Mas como a gente fala que as pessoas vão vir e vão perguntar o que tem para emagrecer, a gente precisa estar orientando. A gente precisa tá dando essa orientação. Tem coisas que você pode estar utilizando que lá na farmácia a gente consegue estar auxiliando? Consegue. Né, Fá? Não tem muita coisa que a gente consegue estar auxiliando? Muita coisa, muita coisa. E tem muitas dúvidas também, né? Às vezes, assim,
eles saem com muitas dúvidas dos médicos, né? Assim, mesmo que tá com a orientação do médico, eles chegam na farmácia com muita dúvida. E às vezes, além de tirar a dúvida do paciente, a gente também pode fazer esse encaminhamento. Muitas vezes eles chegam na farmácia sem orientação ou querendo emagrecer. Muitas vezes com fitoterápico querendo emagrecer horrores em pouco tempo, e a gente pode fazer esse encaminhamento para o endocrinologista, para o nutricionista. Esse é o papel do farmacêutico também, né? Não é só prescrever, mas fazer uma prescrição orientativa de encaminhar também, né? Sem ser medicamentosa. Isso aí. Então vamos lá, vamos falar do que tem para emagrecer. Vamos embora, esse é o assunto. Então, vamos lá. Chegou a pessoa na farmácia, ela pedindo aí para emagrecer. Como a obesidade, bem como você falou, que é uma doença, mas ela é multifatorial, né? Então, a gente não dá para falar, existe um medicamento para um produto para emagrecer. Se tivesse esse produto que emagrece para todo mundo, eu não seria uma pessoa... Eu tô na estatística do sobrepesado. Eu tenho que ser, né, honesta com todo mundo. E também a gente já tava rica, né? Porque o que não teria, né? Todo mundo já teria... Já tinha descoberto o ouro. Como não existe isso, mas assim, a obesidade é uma doença multifatorial. Então, por exemplo, você vai ter desordens metabólicas, você vai ter problemas de ansiedade, você tem diversos problemas no nosso organismo que levam a isso. E como você falou, por ser uma doença, ela pode acarretar outras doenças que também vão se associar a ela. Então, a gente consegue, dentro disso, tem muitos produtos que podem ser utilizados. Né? Então, o pessoal que for entrando aí, quiser colocar algumas dúvidas e for colocando, aí a gente já vai inserindo também. Como você falou aí a respeito, dos questionamentos que eu mais tenho no balcão da farmácia é o pessoal que, principalmente a mulherada, que tem muita belisca o tempo todo. Não sei se isso acontece com você, né? Mas assim, inclusive nas lives que eu vi você fazendo também sobre obesidade, sobre a questão do emagrecimento, teve muito isso, né? Você se segura, chega lá no final do dia, você já não tá mais aguentando. Você imagina em casa, né, na pandemia, o tanto das pessoas beliscando, né, agora. Eu sou uma dessas, né? Que chega uma hora que a gente dá até um nervoso de pegar alguma coisa. E existem alguns fitoterápicos que podem estar auxiliando nesse sentido, deixando bem claro que como que é o caminho, como que as coisas funcionam. A gente tem que dar para as pessoas o caminho das pedras, né? A automedicação é algo que não deve acontecer. A gente está aqui para poder dar essa orientação. Porque você pode chegar, por exemplo, numa drogaria, seja na drogaria, seja na farmácia de manipulação, né, como estabelecimento de saúde, existem os produtos que são isentos de prescrição médica e estão lá à disposição, né? Só que o ideal não é que você chegue e pegue esse tipo de produto, ele está à disposição, mas você precisa de uma orientação. Não é porque um produto é livre de prescrição médica que ele é livre de orientação. Né? Então, precisa do profissional, e no caso da farmácia, do profissional farmacêutico para colocar isso. Então, vamos supor, alguém veio perguntar alguma coisa, o que ela vai? Vai chegar lá na La Farma, vai marcar uma hora com a Fabiola, vai sentar e vai conversar. Por ser uma doença multifatorial, a gente precisa saber como que é. E a farmácia de manipulação, ela faz sempre, ela se preza por fazer as coisas individualizadas, né? Então, qual é o meu problema? Por exemplo, qual é a hora que você mais gosta de comer, Fá? Eu geralmente quando eu chego do trabalho. À noite? Eu chego assim, depois do almoço. Depois do almoço eu preciso de um docinho. Eu posso ter comido o que for, mas sabe quando você termina o almoço, eu preciso daquele docinho? Então, cada um se comporta de uma maneira, né? E quando a gente vai pensar num tratamento, você também tem que levar em consideração essas particularidades. Então, chegou na La Farma, vai falar, o que a Fabiola tem? Fabiola, o que você tem para emagrecer? Vamos parar para conversar? Então, vamos lá. Se possível, marca um horário, marca uma consulta contigo, né? Para você poder conversar com essa pessoa. E aí, a gente vai começar a coletar esses dados e ver mais ou menos como que tá. Ô, Fá, vai dando uma olhada aí nos comentários, porque aí eu tô falando e às vezes a gente se perde para ver se tem alguma dúvida. Vamos só recordar, Pri, que a gente está falando aqui, nós já estamos falando aqui que essa pessoa já está orientada pelo médico,
já está orientada pelo nutricionista, e ela quer complementar, nós estamos falando isso, não é exatamente isso, mas nós estamos complementando, igual a gente falou, não é a pessoa vai chegar lá no balcão, simplesmente nessa hora da compulsão, vai comer alguma coisa que nós indicamos e ela vai emagrecer horrores, não é isso que nós estamos falando? Porque assim, vamos colocar os pingos nos is, né? A gente tem aí as situações, até então, porque cada profissional... eu sou muito a favor da multidisciplinaridade, né? É muito bom isso, né? Então, e aí cada personagem, cada ator da saúde, ele vai fazendo, ele vai cumprindo o seu papel e a gente consegue que o nosso paciente tenha o êxito, né? Então, esse paciente, ele pode estar já indo, ou ele pode estar indo no médico e nutricionista, ou só no nutricionista, né? Então, ou às vezes ele já está fazendo, ele já tem uma orientação, porque o farmacêutico jamais vai prescrever uma dieta. Isso é exclusivo do nutricionista. Mas nós podemos dar orientações, né? A gente pode dar orientações a respeito disso, porque é um profissional que está inserido, estudou para isso. A mesma coisa a atividade física. Quando eu chego para um paciente e falo para ele, eu quero emagrecer, mas para você emagrecer não tem muito segredo. Você precisa ter aquela diferença do que entra e do que sai. Eu preciso gastar mais do que aquilo que eu ingiro. Quem vai te direcionar para uma atividade física específica é o educador físico. E a gente encaminha para ele, a gente faz esse encaminhamento para ele. Mas vamos supor que essa pessoa já está fazendo, ela está fazendo uma atividade física, ela já está seguindo uma dieta, mas aí ela chega e fala assim, nossa, mas eu tenho tanta vontade, vamos pegar um docinho, por exemplo. Aí ela vem e conversa com a gente vai estar conversando, pegando essas informações, dando as orientações, encaminhando para o profissional, né? Cada um fazendo aquilo, mas a gente consegue oferecer sim algumas coisas. O pessoal falou de doce aí? A doutora Viviane, que é uma endocrinologista, inclusive ela indica bastante, assim, né, para os pacientes que passam com ela, sim, alguns bombons que tiram a vontade de comer doce naquelas horas do doce. Então, ela já faz esse papel que a gente está falando, de indicar os chocolates, né, na hora daquela vontade de comer doce. Ela até pediu para falar aqui, inclusive. E isso gostou? É doutora Viviane? Isso é muito legal isso, né? Porque você consegue. Até foi, na outra live eu também escutei. Foi com ela, não foi? A live foi com ela? Então eu vi. Por exemplo... Ela é nutricionista, que é o esposo dela. Isso, aí ela comentou, por exemplo, de uma pessoa que tinha feito estava fazendo uma dieta, mas acho que não gostava da mussarela de búfala. Acho que foi ela que falou. Eu escutei. Então, quando você vê que a pessoa, por exemplo, ela gosta de um docinho, e isso é legal a gente colocar, porque a farmácia consegue fazer essas coisas. A gente consegue juntar o tratamento que a médica quer, o tratamento que o nutricionista quer, e a gente faz essa associação com aquilo que a pessoa também faz necessidade. É claro que esse chocolate vai ser 70%, né? Porque aí você vai ter o benefício do próprio cacau, da ação antioxidante e tudo mais, mas também vai suprir a necessidade da pessoa comer o doce. Exato. E aí a farmácia consegue fazer essas outras coisas, porque a gente tem essas formas farmacêuticas que são diferenciadas. E aí a gente pode... Sabe uma coisa muito legal? Tem uma coisa que também é legal que a farmácia pode fazer, porque assim, uma das vertentes para o tratamento do emagrecimento também tem a questão do intestino na nossa microbiota. Né? E aí, a gente pode... Uma das cepas, por exemplo, que é utilizada, a gente tem, só para citar uma aqui, você tem, por exemplo, o Gasseri, Lactobacillus gasseri. Tem vários estudos que indicam. Você pode dar isso numa cápsula, mas você sabia que a gente pode dar isso? Ó, a gente vai revelar a idade de todo mundo aqui. Pessoal, quem já comeu dipilique na vida? Coloca aí o pessoal que está na live. Quem conhece dipilique? Vamos ver se o povo tá escutando a gente. Ai, meu Deus. Teve uns dedinhos aqui, ó. Eu vi um dedinho assim. Ah lá, ó. Kelly. A Kelly. A Sônia conhece também. Ai, meu Deus. Será que é só nós, Priscila? Não, aqui, ó. O povo também tem. Você já imaginou você chupar um pirulito
Só que naquele pozinho que era o açúcar, você colocar e você já ir tomando o seu probiótico que vai te ajudar a emagrecer? A gente, Regularizar o intestino. Bem. né? E então, assim, os emagrecedores, não emagrecedores, vamos trocar o nome agora, né? Os produtos que são utilizados para o que auxiliam no processo de emagrecimento, a farmácia de manipulação consegue levar isso para uma realidade um pouco mais gostosa, sabe? Aquilo de fazer isso, mais próxima do paciente. Uma outra coisa que eu acho muito legal, como o pessoal comentou a respeito de doce, né? A gente tá falando muito de doce. Ninguém come, ninguém é vidrado num salgado aí, só todo mundo é doce? Porque no balcão... Eu gosto mais de salgado do que de doce. Ah, tá. Porque no balcão tem muita gente, né? Que a Eu gente não pega gosto que mais de gosta mais. doce. Eu não gosto Eu mais já de gosto doce. de doce. Eu já gosto de doce. Mas uma das coisas que é bem legal, Fá, não sei se você tem bastante prescrição disso, ou se você tem bastante procura, é o spray. O spray de doce? O spray para compulsão de doce. Então, eu faço lá na farmácia um spray para compulsão, né? Porque com garcina e gimena, que ele tira, são duas plantas, né? Que eles tiram aquele paladar do doce. Então, quando você espreia na boca, aí você vai comer aquele doce gostoso que você tem vontade, você perde o paladar, ele perde totalmente a graça. Porque Então, a gente come doce porque doce é bom, né? bom, né? Então, perdendo o paladar do doce, então o que a gente faz? A gente fala assim, essas formas emagrecem? Não, elas não emagrecem, né? Só que você deixando de comer, perdendo a graça, né? Você deixando de ingerir aquelas calorias, com certeza te ajuda no emagrecimento, entendeu? É isso que nós estamos falando aqui, não espirrar ou comer um chocolate lá, um bombom, né? Que vai te emagrecer, mas ele ajuda você a minimizar, diminuir a quantidade calórica do dia, não é isso? Então, são alternativas ou ajuda no seu regime ali passado pelo nutricionista ou pela médica, são ajudas, né? Então, eu faço muito esse spray lá, o pessoal pede bastante. Porque assim, se a gente for pensar que para o emagrecimento eu preciso, se eu vou comer muito, eu preciso gastar muito. Então, quando a gente fala assim, não sei, alguma coisa emagrece, não, essas outras coisas, eles ajudam, eles são coadjuvantes, porque quando eu utilizo esse tipo de produto, eu diminuo a minha ingestão. Então, por exemplo, aquele doce que era gostoso, que eu colocava na boca, porque assim, comer, o comer é uma recompensa, né? A gente tem esse prazer. Então, quando a gente coloca um doce na boca, você tem essa sensação de prazer. E ao usar esse spray, como você falou de garcina, eu vi que tem mais gente colocando. O povo aqui tá colocando umas fórmulas boas. Ó, a Grace tá aqui, linda. Ó, Gimena, picolinato de cromo, garcínia. Você consegue até fazer também, tem alguns outros ativos, como por exemplo a própria grifônia, né? A gente tem a grifônia também que coloca. Então você utiliza esses Aquela falou que sprays. adora a La Farma. Obrigada. Isso aí. E aí, por exemplo, você espreia isso, a hora que você coloca, essas papilas gustativas não vão sentir o gosto, né? Você desensibiliza. E aí, não. É uma outra alternativa também que a gente pode estar utilizando. Uma coisa que eu achei interessante, o pessoal falou muito de carboidrato, que a gente só tá falando do doce, agora a gente precisa defender a turma do salgado, né? Aí, ó, para Lili Oliver, isso? Salgado, né? Então teve mais gente aí que votou no salgado também. O que acontece que também é uma coisa, sabe quando a gente, porque uma coisa é você ter fome e você comer, saciou sua fome. Vou perguntar para você, vamos supor, isso já aconteceu várias vezes comigo. Você come, você já não tá mais com fome, mas sabe quando a comida ainda tá no prato? Né? Porque quando você fez o prato, você não fez de acordo com a sua barriga, você fez de acordo com o seu olho, e ainda tem comida, e você come, continua comendo. Aí, nesses casos, ou então as pessoas que comem além, já está saciada, mas continua a comer, uma das outras coisas que eu acho muito interessante também são os produtos que inibem a absorção. Então, assim, parte daquele nutriente que você ingeriu, você também não absorve. Eu acho muito legal esse tipo de produto que pode ser utilizado tanto tanto numa estratégia
durante um período, né, onde você toma regularmente, ou ele pode ser utilizado até de maneira pontual, porque ele funciona também de maneira pontual. Porque ao ingerir, ele vai lá, ele se liga, e aí você não tem essa absorção. Então, o pessoal que gosta do salgadão aí também, quando utiliza um produto desse, onde você tem aí no mercado, você tem, por exemplo, cassiolaminas, que é fazelos vulgares, ou a cássia anomame, né, para a parte mais de gordura, mas a gente consegue inibir um pouco dessa absorção, seja ele do carboidrato, seja ele da gordura. Então, tem os assim, os naturais que fazem absorção de gordura de carboidrato e tem o próprio Orlistat, né? A gente não veio falar de Orlistat, mas a gente queria dar uma orientação, né? Porque a gente estava comentando hoje sobre a nossa live, né? E eu falei, Priscila, orienta os pacientes que eles tomam muito Orlistat errado, né? Prescrito pelo médico, né? Porque eles falam muito de fazer o efeito ou não do Orlistat, mas também eles tomam muito errado o horário do Orlistat, né? Vamos falar do Orlistat, vamos só falar dessa dúvida aqui que o pessoal colocou aqui, a Jamile e a Kelly, a respeito do spray para crianças. Se a gente estiver tratando com um spray de Gimena silvestre, porque assim, a Garcinia, a Grifônia, o picolinato de cromo, a gente está trabalhando com outros mecanismos de ação, né? Então, assim, é uma outra forma deles. Eles podem ser feitos no spray, vão estar diminuindo a vontade de doce, mas aí são por outros mecanismos. No caso da criança, a gente também tem que avaliar qual é a idade dessa criança e tudo mais. Mas avaliado tudo isso com o médico, é claro, porque para criança a gente não indica nada, tem que ser com o acompanhamento do médico. Mas no caso da Gimena, por ter uma ação local, né? Embora ela também tenha uma ação sistêmica, né? Ela vai ter uma outra ação, ela se propõe, também tem outros mecanismos. Mas no caso do spray, ela tem uma ação local, porque ela vai fazer com que essas papilas gustativas não funcionem. Então, no caso para crianças salvo a idade também, né? E o caso sobre avaliação médica é interessante, né? Os demais produtos aí precisa ter um pouquinho mais de critério, avaliar um pouco melhor. São nutrientes. No caso do cromo, ele é um nutriente, né? Então, assim, que faz parte da própria alimentação. Mas eu acho interessante uma boa estratégia, né? Respondendo aqui a dúvida. Agora, dando uma Geralmente, lembradinha. eles querem muito para adolescentes, né? Isso. Então, quando a gente fala criança, está pensando muito pequenininho, né? Mas vamos pensar mais numa adolescente. Porque os pequenininhos a gente tem que ter mais um cuidado. Mas os adolescentes eu acho bem legal. Acho que é super válido, né? Pega essas menininhas que estão tudo desesperada querendo comer doce, né? E a gente dá uma enganada nelas. Agora, voltando um pouco no Orlistat, o que a gente, assim, não é o foco, ele é um medicamento prescrito pelo médico e tudo mais, mas é uma coisa que a gente precisa colocar. E também lembrando que o farmacêutico tem que orientar a respeito disso. Por isso que é importante, mesmo que você conversar, você passou por todos os profissionais, mas você precisa dessa orientação com o farmacêutico. Muita gente chega para mim e fala assim, mas esse Orlistat para mim não funciona, não adianta nada. Tem duas coisas relacionadas a isso. Primeiro, porque você tem o horário certo de tomar. A recomendação que você tem pelos estudos que foram feitos e tudo mais é que ele deve ser utilizado após a refeição, em torno de 1 hora após a refeição. Então, você não pode nem se tomar antes, nem muito junto. O ideal é que você utilize esse período depois, porque as coisas não vão na mesma velocidade, né? As coisas no nosso corpo não acontecem na mesma velocidade. O remédio vai por um lado e a comida tem um outro tempo. Absorção diferente. São diferentes. E a outra coisa que é muito importante, né, Fá? Nossa, isso é muito comum. Quantas vezes eu já escutei gente falar assim, para mim não funciona. Mas assim, qual que é a sua ingesta? E eu coloco isso pensando também, trazendo um pouco para esses outros produtos que a gente comentou. Se a minha dieta não é uma dieta rica em gordura, e o produto se propõe a inibir a absorção de gordura, seja o Orlistat, seja no caso do fitoterápico como a Cassia Numami, se eu não tenho uma boa ingestão, se eu não tenho uma ingestão de gordura, ele não vai ter o efeito que tem para uma outra pessoa que costuma ingerir gordura.
né? Exato. Então, isso daí vai ser diferente de uma pessoa para outra. E a outra coisa que é muito importante também é quando a gente usa esses inibidores, principalmente de carboidrato, é a ingestão de água, gente, né? Como é difícil a gente tomar água. Tá aí um outro questionamento que as pessoas fazem muito para emagrecer. Eu não consigo emagrecer porque o meu intestino não funciona bem. Mas a gente precisa ter uma boa absorção. Quando eu inibo a absorção de carboidrato, esse carboidrato lá no meu intestino, se eu não beber água, ele pode me constipar. Né? Então é importante a gente fazer essa boa ingestão de água e tem que ser orientada a respeito disso. Principalmente quando na receita do médico ou do nutricionista ou nós mesmos tiver alguma, tiver fibras para emagrecimento, né? E ele não tomar água. Não vai formar, né, o gel antes da refeição e não vai fazer não vai adiantar, né? Não vai tirar a fome dele se ele não tomar a água. Não é isso, no caso das fibras? Sim, sim, de quase das fibras também. A Jamile colocou, se a gente também. Já, você colocou também 1 hora após de comer, qual deles? Escreve aí pra gente, por favor. Você tá falando da cassiolamina? Você perguntou? Essas fibras também. A gente esqueceu um pouco dessas fibras, aquela colocou. A Grace falou também que o Orlistat prejudica a reabsorção das vitaminas. Lipossolúvel sim, né? Acaba dando uma. As que são ligadas com a gordura, acaba acontecendo isso mesmo. A gente esqueceu, né? Porque assim, os medicamentos que auxiliam no emagrecimento, eles como que a gente pode falar? Igual coleção outono e inverno, a gente também tem, né? Então a gente tem aí os produtos, como, claro, normal. A gente vai estudando mais, vai surgindo novos produtos. Isso é normal no ramo farmacêutico. Mas tem alguns produtos que são mais velhinhos, mas são muito eficazes, né? Como, por exemplo, o glucomannan, que são essas fibras, né? A gente tem aí, por exemplo, o chitosan também, né? Quitosana, algumas outras coisas nesse sentido, que eles são muito interessantes para dar saciedade. Então, quando você faz a ingestão disso, aí é antes, né? Então, aí a gente tem que usar antes. Guarda a pergunta da Angélica aí que a gente já responde a dela. Quando a gente utiliza aí, eu tenho que usar isso antes e com um bom copão de água, com bastante água, porque aí isso vai entumecer, né? Vai virar que a gente chama de mucilagem, vai dar aquela entumecida no meu estômago, já vai ocupar um espação lá dentro e aí eu como menos. Então, eles são muito interessantes. Por que precisa da água? Além da água, para fazer esse efeito, eu tenho que colocar para depois eu não ter um problema de constipação. Senão começa a ter um bolo fecal ressecado e um montão. E aí a gente acaba tendo esse problema. Os inibidores de absorção de carboidrato, assim, na prática que eu acompanho com os pacientes, lembrando que é uma planta, um fitoterápico, então ele não tem uma ação, tão rápida quanto aquele medicamento que já está lá bonitinho, direitinho, que se ligue, pronto, é aquela molécula só, o fitoterápico tem um monte de coisa dentro dele. E aí eu prefiro que se utilize junto. Eu vejo muitas prescrições, aí você pode colocar também, no caso de fazê-los vulgares, 1/2 hora antes, né? O que eu acho que não pode ser muito mais do que isso, não. Tem que ser estourando 1/2 hora antes ou na hora. E também não pode passar muito, muito depois, porque ele demora também um pouco mais, né? Para agir. É diferente do Orlistat. Aí o Orlistat é 1 hora depois para ter a melhor ação. O que a Angélica colocou aqui? Que ela toma 3 litros de água e mesmo assim o intestino dela é ressecado e não consegue emagrecer. Então, mas aí e a Lili tinha feito uma pergunta lá atrás também, que vai muito de encontro com essa pergunta dela. Que também muita gente pergunta isso no balcão. O fitoterápico, as plantas, se ela for lá na farmácia e ela quer, por exemplo, tomar só coisa natural, emagrece 10 quilos? Então, vamos lá. Vamos lá, falar sobre isso então. Na realidade, o que acontece? Como a gente já comentou, não existe nenhum nada milagroso, porque o que acontece? Você precisa gastar mais do que você consome. Então, eu preciso ter uma atividade física, eu preciso ter alguma prática de gasto energético
E aí eu concordo que a gente guarda aí, Fábio, daqui a pouco você pergunta de novo, porque a gente também tem algumas coisas que podem ajudar nessa parte desse gasto energético, tá? E aí, quando a gente vai... agora, então, você precisa ingerir menos e gastar mais. Quando eu utilizo alguma outra coisa que me auxilie no meu problema, como, por exemplo, uma ansiedade. Existem produtos que a gente pode utilizar que diminui a sua ansiedade, principalmente aquela ansiedade que gera beliscos, né? Porque tem pessoas que ficam ansiosas e não comem. E tem pessoas que ficam ansiosas e comem o tempo todo. Então, aí você pode estar utilizando um produto nesse sentido. Ah, aquele produto emagrece? Não, ele auxilia, porque ele vai atuar naquele gatilho que te leva a comer. Então, é assim que funciona, tá? E emagrecimento, para ser saudável, o ideal é que ele tenha uma velocidade adequada, que você não tenha também nenhuma perda excessiva de nutrientes, né? E que ele seja duradouro. Então, o interessante não é simplesmente perder 10 quilos. Porque eu posso perder 10 quilos e engordar 12, né? Depois. Agora, se eu perco 10 quilos ao longo de um certo tempo, mas depois eu não venho porque a gente fala que não é perder, né? É eliminar para depois eu não encontrar. Aí a gente não... O ideal é isso. Dessa Então, maneira. eu penso que para você perder 10 quilos, eu penso assim, se fosse assim, um fisioterapeuta tomasse de perder 10 quilos, foi a pergunta que a Priscila respondeu. Tava todo mundo bem, todo mundo rico, tava tudo ótimo, tava resolvidos os problemas, né? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que você vai precisar de um médico te acompanhando, né? Por quê? Porque ele vai precisar fazer a avaliação toda, né? Às vezes a gente precisa de um inibidor de apetite, a gente precisa de ter uma regular a sua... precisa do médico, precisa de um nutricionista para fazer esse balanço do que entra, do que sai, e planejar a sua alimentação, e precisa do farmacêutico para fazer essa orientação, para te ajudar nessa parte. Então, para você conseguir fazer esse emagrecimento de 10 quilos, você vai precisar de todos eles, todos esses profissionais. Só uma plantinha não vai adiantar. Não, porque não é a questão é multifatorial, né? Aqui a Angélica colocou, meu grande problema é esquecer. Aí você tome muito em cima da hora. Isso tem a ver? Depende do que você está tomando, né? Então, assim, cada produto, ele tem uma maneira de agir no nosso organismo. Então, eu preciso saber como que funciona, qual é o horário. Tudo tem um melhor horário para ter a sua melhor função. Então, depende do que você usa, é a mesma coisa. Se eu tiver que utilizar um produto que vai me dar saciedade e ele funcionar dessa maneira, como a gente falou, dessa mucilagem, por exemplo, ou alguma coisa que vai inibir o meu apetite, tem que ser antes, tem que ter um período para que ele passe a fazer efeito. Agora, é um produto que vai atuar, o mecanismo de atuação dele é pós-alimentação, então tudo depende. Agora, isso acontece muito, isso acontece comigo, porque assim, eu, enquanto paciente, também preciso me disciplinar. A gente precisa... você tem que lembrar de utilizar aquele produto. Senão, ele acaba não tendo a sua eficácia. Por isso que essas formas... Oi, pode falar. Eu acho assim, um jeito que eu tento lembrar, eu coloco sempre os meus medicamentos perto de algo que você faz todo dia. Entendeu? Assim, um lugar que você não deixa a chave do seu carro, sabe? Onde você deixa, sabe? É algum lugar que você não esqueça, que você não tem como esquecer. Ou o celular, realmente, para te avisar. Ô, Fá, você tá com algum daqueles porta-cápsula da La Farma aí? Tô. Mostra aí pro pessoal, porque assim, o ideal é que a gente também ande com o porta-cápsula, que aí você já sabe, você tá andando com aquilo. Essas coisas, essas regrinhas são interessantes para que a gente possa aderir ao tratamento, né? Então, você ter esses porta-cápsulas onde você lembra de colocar todos os seus dias, você sabe como é que tá. E você pode colocar no celular, mas aí é uma coisa que acho que a gente devia fazer, hein, Fá? Dava para fazer um aplicativo da La Farma, onde a pessoa vai, coloca o horário e toca. Já pensou? Exatamente. Principalmente pro idoso também, né? Porque essas coisas são importantes, sim. Estou perguntando do TEI do Green Select. O Green Select é um termogênico.
A gente já ia chegar nos termogênicos. É, o INSEE vai inibir a absorção de... Ah, é fãs dela, né? O INSEE inibe a absorção de carboidrato. Então, ele também tem o horário certinho para tomar, né? O Green Select, ele vai aumentar. Ele já é mais um termogênico aí. Aí a gente vai falar da outra parte, né? Da parte de quando a gente gasta. Que aí a gente está falando de outro profissional, também muito importante na nossa vida, que são os educadores físicos, né? Que vão estar lá também ajudando, não que a gente também não possa dar alguma orientação, você pode ter, porque todo mundo tem aquelas recomendações básicas que a gente sabe, a respeito de você pelo menos fazer uma atividade por 30 minutos, não fazer menos do que isso para que ela possa, né? Porque senão, antes disso, você acaba não tendo. Você até tem um efeito, você vai ter um efeito bom, digamos assim, para sua parte cardiovascular ou alguma coisa assim, mas no que diz respeito a gasto calórico, precisa de um período maior, né? Mas A existem algumas Jamile coisas. está falando, Pri, que ela usa Metabolize. Eu gosto bastante do Metabolize também. Ele é um também acelerador de metabolismo, já entrando, cortando a Priscila aqui, porque a gente já está acostumada a cortar uma com a outra aqui, viu, gente? É normal de As farmacêutico. duas são doidas e falam muito. Então é normal isso acontecer. E eu gosto bastante, é um ativo que eu indico bastante, eu gosto muito do Metabolize também. Eu gosto. Eu acho bem interessante, né? De trabalhar com ele. Os termogênicos. Sabe um ativo que eu gosto demais? Gente, eu não gosto de pimenta para comer. Mas pimenta para tomar como termogênico, eu acho muito legal. Eu gosto muito. Gosto muito, por exemplo, do Capsicum Anum, né? A Capsiate. O que acontece com esses termogênicos? Eles auxiliam a gente, eles aumentam o nosso gasto calórico. Então, vamos supor que em determinada atividade eu fosse gastar X calorias. Quando eu utilizo esse tipo de produto, eu acabo gastando um pouco mais. Né? Então é interessante a gente estar utilizando isso, porque a gente potencializa. Lembra quando a gente falou que todos esses produtos eles são coadjuvantes, eles vão estar melhorando? Então, assim, o emagrecimento é um resultado. O emagrecimento, ele vem, os produtos, seja ele fitoterápico, seja ele um nutracêutico, às vezes até um nutriente, como foi colocado aí, acho que foi a Grace que colocou, o picolinato de cromo, que também, né, além dele ter uma ação, no caso de insulina, mas ele também tem uma ação termogênica, tudo isso nos auxilia a potencializar o nosso tratamento. A gente faz o nosso tratamento ficar um pouco mais, dar um up para aquilo que é o básico e que é essencial, que é dieta e exercício. Mas eu acho muito legal. Tem o Crocus Ativos, né, Pri, que a gente esqueceu de falar dele. Na ansiedade. Eu gosto muito do Crocus. E eu vou dizer para você uma coisa. O Crocus Ativos... Aí agora, tem farmacêutico, um monte de farmacêutico aí no meio. Então, assim, tem coisa que é para tem coisa que farmacêutico e médico e nutricionista, que acho que tem aí, vão escutando. E tem também consumidor, tem os clientes, no caso. Então, nessa tem parte... farmacêutico, médico, nutricionista aqui hoje. Então. Não, e também tem que ouvir, ó. A Bi tá aí, aqui, a Bianca Sabag. Oi, Bi, tudo bom? Então, assim, tem bastante gente. Odonto, doutora Ana Paula Odonto aqui. O Crocus, eu gosto muito dele. E eu estava olhando recentemente uns estudos com ele, que a gente consegue, ele já é efetivo em dosagem bem mais baixa. Você consegue efetividade com Crocus, Então, eu só vou falar dosagem, eu só vou falar porque tem profissional da saúde aqui, porque a gente não pode falar dosagem quando a gente está em canal aberto assim, né? Mas vamos falar assim, para não falar número, a gente consegue com menos da metade do que algumas divulgações que a gente tem dele, já com efetividade. Entendeu? Então, eu acho muito interessante da gente poder trabalhar. Jornalista, é verdade. A Angélica tá aí, jornalista também. Tá bem eclética a nossa live. A gente já consegue. Então, ele é muito interessante. Gosto bastante dele, sim. Acho que a Jamile perguntou da ioimbina. Já a ioimbina, ela é medicamento prescrito por médico. Que funciona muito bem, mas aí vai entrar numa outra performance, né? Mas aí ela é vai. prescrição médica, tá? Sabe um que eu acho legal? O Coleus Forscoli. Produtinho velho, né?
Gente do céu, isso Gosto revela a nossa muito. idade. Gosto muito dele. E aí, como o outono, sabe aquele que a gente falou do outono e inverno, que a moda, nada é novo nesse mundo, tudo se transforma? Então, Colliers First Call, um produto já há muito tempo utilizado, bem interessante utilizar como termogênico também. E aí a gente, porque assim, o termogênico, às vezes a gente precisa ter um pouco de cuidado com os pacientes que têm algum tipo de problema cardíaco. O Colliers não vai ter tanto esse problema, né? Como gosto muito de Citrus aurantium, gosto muito de Citrus sinensis. Os Citrus sinensis, se ele for utilizado numa boa estratégia com a dieta e com a atividade física, ele cumpre o papel dele, né? No que diz respeito a diminuir a gordura abdominal, né? Aquela gordura mais difícil da gente poder tirar. Então, quando ele está numa estratégia bem tratada e os pacientes aderem ao tratamento, porque tá aí um outro problema, né? A gente, que aí é onde eu acho que o farmacêutico é a maior atuação do farmacêutico. Porque o que acontece? O médico, ele passa exatamente aquilo que vai dar o resultado. O nutricionista passa aquilo que vai dar o resultado. Você tem estudo, você tem evidência, você sabe o que é. Só que quando isso vai para nossa disciplina do dia a dia, é mais difícil, né? Exato. E aí é onde entra um serviço que o farmacêutico presta, que aí é dentro dos serviços farmacêuticos, que eu gosto muito deles, esse acompanhamento farmacoterapêutico, né? Sabe aquilo, você acompanhar o paciente? Ah, você está vendo, você está colocando. Isso é um serviço mesmo. Isso é mais uma consulta que você tem, mais um profissional te acompanhando. Quando você faz isso, você faz esse tratamento certinho, você adere isso, os resultados têm. Os resultados são bem interessantes. E aí no termogênico a gente falou Colliers First Call, eu gosto bastante, eu gosto de Capsiate, bastante dele também. Gosto de Citrus aurantium, o Citrus aurantium tem que ter um pouco mais de Mas qual cuidado. que é a vantagem do Colliers? É porque ele não envolve quem tem problema de pressão, Pri? Paciente que é hipertenso pode usar. Aí você não tem esse problema, né? Porque no caso do aurantium, a gente tem que controlar a dosagem de sinefrina. Para não dar. Tá tendo barulho aí? Porque agora minha casa começou a movimentar aqui. Não sei se vocês estão escutando. Nós estamos ouvindo, mas tá dando. Ah, então tá bom. Eu tentei segurar aqui, mas acho que eles abusaram. Mas o Colliers First Call não vai ter esse problema. Então, aí, no caso de um paciente hipertenso, já pode estar utilizando com um pouco mais de segurança. Tá. Quanto tempo falta? Você marcou o horário aí? A gente começou 8 horas em ponto, então já são 8h46. Então tá bom. Tem que ver se o pessoal quer mais alguma... Olha, tá, tem mais o Maximiliano tá aqui assistindo nossa live. Sabe quem é o Max? É o dançarino da Dança dos Famosos. Ele é um amigo do coração. Isso aí, que legal, hein? Manda mais dúvida aí, gente. Vê se vocês têm mais alguma dúvida para falar. Acho que a gente falou, por exemplo, das formas diferentes que a farmácia de manipulação pode estar oferecendo, como, por exemplo, os chocolates que a gente pode fazer. Então, a gente pode fazer, por exemplo, no formato de pirulito, das gomas que a gente pode fazer também, nessas gomas de colágeno que podem ser utilizadas. Vamos falar um pouquinho de... Oi, pode falar. O de pelique. Isso, de pelique. Vamos fazer, Fá? Vamos fazer o de pelique. Os lactobacilos. Aliás, os lactobacilos estão em alta. Eles podem ser para várias coisas, viu, gente? No cosmético, então, tá em auge. Vamos falar. A Jamile falou para a gente falar um pouquinho dos lactobacilos. Vamos só dar uma lembradinha dele. Até acho interessante a gente falar um pouco de um estudo que eu achei muito legal, e é de onde saiu toda essa questão para emagrecimento. Você pegou uma microbiota, que seria a população de bactérias, você coloca de um ratinho gordo e um ratinho magro. Aí você pegou aquela microbiota do ratinho magro e colocou no ratinho gordo. E o ratinho gordo emagreceu, gente, né? Então, a gente conseguiu perceber que o quanto que o nosso intestino também influencia. Influencia por várias coisas. Primeiro porque, assim, é nele que a gente absorve os nutrientes. Então, depende de como ele tiver, você vai ter uma absorção acelerada ou diminuída. E também a questão de que ele modula essa absorção.
Então, isso é muito legal. E aí, só que assim, então você está me falando, Priscila, que lactobacilo, lactobacilo não, que probiótico emagrece? Não. Ninguém vai poder falar isso, né, Fá, da gente. Não, não. Ninguém vai poder A gente falar que não a gente não pode. prometeu nada, né? Na realidade, é mais uma estratégia. Para o paciente que precisa, que faz parte, é mais uma estratégia. E aí, já, para colocar os que a gente mais encontra nesse caso, de alguns estudos, tem mais, tá? Mas o que eu vou te falar, assim, que são os que a gente mais lembra mesmo, são as duas cepas, que seria o Gasseri e o Reuteri. Você lembra de mais algum, Fá? Para emagrecimento. Acho que seriam mais esses. Eu Ó, ainda, eu eu acho que ainda são mais. uso muito, eu ainda uso muito acidófilos. Então. É porque eles têm várias aplicações, né? Então, o Gaster, eu sei que, no caso desse estudo, tem até um estudo que eu li hoje, que foi. É um estudo antigo, né? Mas eu li hoje. De 2013, na realidade, onde você teve melhoras de muitos parâmetros, né? Com o uso do Gaster. Lili aqui falou, né, Fá? Falou que a gente não pode esquecer que quando a gente está fazendo um processo de emagrecimento, e principalmente nesse processo que a gente emagrece muito com endócrino, com nutricionista, nessas fases que a gente está emagrecendo os 10 quilos, a gente não pode deixar de cuidar da nossa pele, da nossa unha, que acompanha junto, que a gente perde muito colágeno, que a gente perde muita proteína, né? Então a gente também não pode esquecer desse detalhe, né? A gente não pode ficar, a gente tem que ficar magra e linda. Entendeu? Isso é. Então, aí já que aqui a gente consegue falar também já porque o processo de emagrecimento, ele vem acompanhado. Não, marido, não. O processo de emagrecimento, ele vem é tudo acompanhado. Então, quando a gente, seja para saúde, seja para estética, você vai ter os produtos que você vai usar uso interno. Você vai ter a sua dieta, você vai ter o seu exercício, mas você pode fazer essa suplementação depois de um grande emagrecimento, que você vai estar fazendo a ingestão de nutrientes para repor, né? Para repor, mas você também pode utilizar produtos de uso tópico, né, Fá? Que Exato. auxiliam também. A gente tem vários produtos também de uso tópico que podem Aliás, a ser nossa próxima utilizados. live, né? Que a gente combinou, não foi? Pois porque você tem produtos que também podem ser utilizados. Lembrei de um produto muito interessante que a gente não falou, Fá. Chá verde. Chá verde. Gosto tanto do chá verde. A única coisa do chá verde são pacientes hipertensos, né? Que aí realmente não podem usar. Ele tem um efeito termogênico, aí tem a questão dos pacientes hipertensos, mas ele tem no chá verde uma concentração grande de um aminoácido chamado teanina. E a teanina para controle, eu amo, para controle de ansiedade, de estresse, é muito interessante. Então o chá verde Vivi, uma ótima dica, teanina. Teanina é muito bom para isso. Além de você estar ingerindo polifenóis, para quem pode, no caso, né? Você vai estar ingerindo ali os polifenóis como efeito antioxidante. Toda vez que a gente tem um processo de emagrecimento, que é outra coisa que a gente precisa lembrar. Quando a gente pensa em emagrecimento, tudo vem junto. Quem emagrece gera radical livre. Então, você precisa trabalhar radical. A Roseli lembrou da cúrcuma. Cúrcuma também, paciente sobrepesado é um paciente inflamado, né? Então, a gente também precisa tratar isso. Mas eu vou gerar radical livre. Um outro produto também muito legal de trabalhar, por causa dos radicais livres que são gerados. E auxilia também, no caso de celulite, né? Que quase ninguém tem. A gente tem como fonte de superóxido dismutase o cucumis melo. Exato. E o bioperine que acompanha a cúrcuma, né? Isso, bioperine que acompanha a cúrcuma. Então, assim, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente nunca pode pensar numa coisa só. Tudo vem. Mas aí você pergunta assim, quer dizer que eu tenho que tratar tudo isso de uma vez só? Não. Aí é uma visão particular minha, Priscila falando. Tudo na nossa vida tem que ter quando você quer emagrecer, é um projeto na sua vida. Então, como todo projeto, você vai planejar. Você vai ter a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3. E quando um médico, nutricionista, eles começam também um processo para um paciente, eles também têm esse processo. Vai ter a fase 1, a fase 2, a fase 3.
E aí a gente também vai estar fazendo isso. Então você vai colocar, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, porque o corpo tem um processo de adaptação. A gente emagrece muito no começo, depois você entra meio que num platô, né? E aí você tem que mudar a estratégia. Por isso que não dá para pegar, o que deu certo para um, pega a receita de um e quer copiar para o outro. É demais, né? Isso não funciona, gente. Cada um tem o seu metabolismo, cada um tem a sua personalidade. A Fabiola gosta de salgado e eu gosto de doce. Vai adiantar dar para Fá vai adiantar dar para Fá spray de Jimena se ela não come doce? Entendeu? Já para mim vai adiantar bastante. Então, cada um tem as suas estratégias e é isso que a gente tem que colocar. Se alguma coisa tivesse que ficar marcada dessa live, e para as pessoas, que assim, vamos ver seu objetivo. A gente tem 6 minutos para falar isso. Os meus objetivos seriam que a gente tivesse que ver que todo tratamento, ele é um tratamento que tem que ser pensado em um paciente. É claro que a gente tem estudos que pensam em todos, mas a gente tem que pensar naquele paciente. Então, você pensar nisso, valorizar muito a multidisciplinaridade, né? Porque nós somos uma orquestra. E aí você vai ter os violinistas, você vai ter lá quem toca clarinete, quem toca tudo. E aí os profissionais da saúde, eles fazem parte dessa orquestra para que a gente tenha aquele paciente muito bem assistido e com o sucesso daquilo que ele quer. E lembrar que as coisas são planejadas. A gente não pode ir com muita ansiedade. Achar, esse para mim é o problema. Quando uma pessoa chega para mim e fala, o que você tem para emagrecer? Sabe qual é a minha resposta? É assim, o que é que você quer? Porque se você quer emagrecer rápido, a gente nem continua a conversar, né? Porque aquela pessoa que fala o que você tem para emagrecer, ela quer emagrecer em 3 dias. E é um processo, né? Tudo na nossa vida é um processo. Sabe aquele lance do que vem rápido, vai rápido, né? Que vem muito rápido, vai rápido? É a mesma coisa. Então, dentro do processo de emagrecimento, a gente tem que emagrecer a cabeça. Para mim, o que você tem para emagrecer, eu digo, você tem que ter vontade e paciência. Olha que lindo, adorei. Eu acho que você devia dar para os seus pacientes fazer umas cápsulas e você escrever. Como é que é? Vontade e paciência? Então você já faz uma cápsula assim, Fá, e já deixa lá. Ó, você quer ir para emagrecer? Eu tenho isso aqui, ó. Você quer? Se você quiser, a gente dá prosseguimento na conversa. Porque emagrecer é um processo. Se você emagrecer 15 quilos em um mês, você vai engordar eles de volta em 2 palitos. É um processo. Se ele for emagrecimento devagarzinho, aí você vai ficar magro. É difícil manter depois, mas você vai conseguir fazer sua mudança de vida. Se você emagrecer aqueles coisas milagrosas que você emagrece 15 quilos em 30 dias, 2 palitos para você voltar. Isso não é mudança de vida. Não, ainda lembrando, se a gente for pensar lá naquele livro, que eu gosto muito daquele livro, lá dos 21, a mudança de hábito, que demora 21 dias, né? Então, assim, para cada coisa que você vai fazendo, você vai mudando o seu hábito, né? Então, se você emagrecer devagar, mas constante, é o tempo que você precisa para mudar a sua cabeça, mudar a sua maneira de pensar, mudar a maneira de fazer seu prato. Então, vontade... Tá certo. Vontade, paciência e disciplina. Isso daí. O que a Lili falou? Tem que não gostar mais de um montão de coisas. Não, eu acho que a gente não precisa abrir mão de nada, não, sabe? Eu acho que tudo na vida é um equilíbrio. Se hoje eu vou querer, depois que você conseguiu o seu objetivo, se hoje eu vou comer aquilo que é calórico, ou é intensivo? Tem uma prima minha que eu acho muito legal, que ela coloca assim, ela fala que ela treina, porque ela treina pra caramba, né? E ela fala, eu treino porque eu gosto de comer. Entendeu? Então, assim, ela treina. Por quê? Porque ela gosta de comer. Então, assim, a gente vai fazendo... Hoje eu vou fazer uma coisa, então tudo bem. Hoje eu libero um pouquinho mais, mas amanhã eu dou uma segurada. Agora, não dá pra ficar com aquele pensamento. Não, eu seguro segunda, terça, quarta e quinta, e sábado e domingo eu enfio o pé na jaca. Aí também não dá, né? Porque aí vai acontecer não vai acontecer aquela troca, né? O gasto, a entrada maior que a saída, né? Mas se a gente for fazendo dessa maneira, acho que dá certo. Pri, a gente tem 2 minutinhos aí.
segundo o meu cronômetro aqui, e eu queria te agradecer imensamente. Queria deixar as pessoas convidadas, porque a gente já decidiu hoje aqui, não sei a data ainda, né, Pri? Que nós vamos falar sobre os cuidados cosméticos, não só para a face, para todas essas partes do corpo. Porque elas têm algumas partes que as pessoas nem lembram de ter cuidadas. A gente só lembra de cuidar da face. Então, nós vamos falar cada pedacinho do corpo. Sugestão de formas para cada pedacinho do corpo. Então, fica aí já o convite, a gente depois vai marcar a data, né, Pri? A gente já pensou nisso hoje, e a gente tem 28 segundos. Te agradeço de coração, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada por todo mundo que assistiu a gente. Você sabe que você mora no meu coração. Eu que agradeço e espero ter atingido o que você esperava da nossa live. Eu sempre espero você também. Você. Obrigada a todo mundo que escutou a gente. Beijo. Também, amiga! Beijo.